promessa do Henrique Dourado, que na época era artilheiro do Campeonato Brasileiro, estava com moral, com a torcida do Fluminense. O Flamengo foi lá e adquiriu o jogador. Agora é o Pedro, essa joia com um potencial incrível. O Flamengo tem interesse na contratação dele e a primeira proposta feita não foi aceita pelo Fluminense. Qual é essa possibilidade, Fábio Azevedo? Explica isso aí pra galera, o que pode acontecer nesse negócio. Tem uma matemática volumosa nessa história, né? Porque existem duas multas no contrato do Pedro e de qualquer outro jogador. Uma multa que se aplica ao mercado nacional e uma multa que se aplica ao mercado internacional, sendo sempre esta mais alta. Para o mercado internacional, 50 milhões de euros. Qualquer clube que chegue lá, amanhã o Real Madrid deposita 50 milhões de euros, o torcedor do Fluminense não pode ficar aborrecido com o novo presidente, porque ele não vai poder fazer nada. Só lembrar dos episódios do Corinthians, lembra? Campeão brasileiro, o mercado chinês chegou aqui, levou Paulinho, levou Renato Augusto e o presidente ficou aborrecido, mas não tinha o que fazer. Agora, se você, clube, não quer pagar 50 milhões de fora ou 40 milhões de euros, quem é aqui do Brasil, aí você tem que negociar. O Fluminense tem 50% desse valor, então 20 milhões de euros para o Brasil. Se você, clube, Flamengo, não quer pagar essa quantia, o que você faz? Vamos negociar? Eu quero ter 70% desse valor, pagar 14 milhões. Não tem negócio. Mas se o Flamengo amanhã faz uma engenharia financeira, termo lá antigo que o Flamengo adorava usar, e o Flamengo hoje tem muito recurso para isso, e paga os 20 milhões, o Fluminense não vai poder fazer nada. Ele vai ter que se entender, claro, com a Arte Sul, que tem uma outra parte, com o próprio Pedro. Ô Fabinho, pelo câmbio de hoje, 86 milhões 861 mil reais. É uma Seria negociação isso que nunca aconteceu no Brasil, né? Dentro do nosso mercado, eu não lembro de nenhuma contratação desse valor. E o Flamengo estaria oferecendo um valor por 70% dele, é isso? 70% da parte do Fluminense, ou seja, dos 20 milhões, ofereceram 14 milhões. Poxa, mas o Flamengo não pode chegar lá? O Flamengo já comprometeu boa parte do seu orçamento. Aí vão pensar assim, poxa, mas pagaram 10 milhões ano passado de euros pelo Vitinho, que não está jogando. Por que não pagar 20 pelo Pedro, que tem 21 anos, é um camisa 9, um artigo raro nesse mercado, que pode revender lá na frente? Claro, tudo pode, mas o que é real hoje? O Flamengo está atrás de um 9? Sim. Pô, mas e o Gabigol? O Jorge Jesus não enxerga como 9. E o Gabigol está emprestado até o final do ano. O Flamengo quer alguém de longo prazo. O Pedro é esse camisa 9? Mas o Flamengo tem um plano B. Eu estou atrás desse plano B, não sei se vem aqui do Brasil, se vem de fora. O Flamengo está correndo em paralelo, porque sabe que essa negociação do Pedro é muito difícil. Porque por mais que o Fluminense esteja com salários atrasados, 2 meses da CLT, da parte do contrato da carteira, 5 meses de imagem, FGTS, tudo isso que tirou o Scarpa lá atrás, o Fluminense corre esse risco, mas mesmo assim, o Fluminense ainda tem um poder de barganha. Ele sabe que não perde jogador hoje, mas pode perder daqui a alguns dias. Claro que vai tentar equacionar essa dívida para não correr esse risco. Mas, nesse momento, o Fluminense não aceita vender. Até porque você sabe muito bem, o presidente está chegando agora, vende o Pedro para o Flamengo, olha o problema que ele vai criar. Imagine a situação do Mário Bittencourt. Não é fácil. O Fluminense está numa situação delicadíssima na parte financeira, todo mundo sabe disso. O Flamengo fez uma proposta, que o Fábio disse aqui, de 14 milhões de euros, que neste momento daria, pelo câmbio atualizado, 60 milhões 802.810 reais. Então chega na mesa do cara com essa grana, tá aqui, ó, 60 milhões de reais, mas entra o componente da rivalidade, da torcida. E aí, o que fazer? Que João, situação, hein, rapaz? Eu vejo da seguinte forma, quem tem 14 tem 20. Tem. E o Flamengo não tem 14 e 20. Ele tem 40, ele tem 50. O Flamengo é um clube rico. Tem, mas não vai estourar? Não. Tem orçamento, Esquece. né? É que tem uma caneta interessante, né? Esquece. A possibilidade de renegociar esse jogador, né? Que ele é grande idade, essa chance. Pela idade. Uma revenda Exato. pela idade. A história daqui, em cima das características que nós falamos que o Jesus pediu para esse jogador lá de ataque, o Pedro encaixa direitinho, né? Encaixa. É esse cara que ele quer, né? É o que a gente está imaginando, né? Eu não sou o Jesus para saber exatamente o que ele quer, mas o que foi dito, sim, né? O que se ventilou. Que se precisa que ele teria pedido um centroavante, um típico camisa 9, um homem de área, um homem de referência. Esse é o Pedro. O Pedro tem essas características. Então, se é isso que ele está querendo, se encaixa perfeitamente.
E aí eu tava fazendo aqui também um exercício de lembrar o seguinte. É claro que o torcedor do Fluminense vai ficar muito chateado, é quase que uma humilhação você perder um jogador tão jovem dessa forma. Mas o Fluminense é como se você estivesse num barco que tá afundando e alguém chega e, ó, vou tapar esse buraco aqui, ó, tá fazendo água aqui, vou tapar esse buraco. Tapou, aí na frente vai aparecer um outro buraco. Você tem que mudar de barco. Mas vai segurar a onda um pouco, porque o Fluminense tá precisando desesperadamente de dinheiro, porque tá com muitas dívidas. Então ajudaria muito nesse sentido. Mas eu vou voltar alguns anos atrás, quando o Fluminense não estava precisando desesperadamente de dinheiro. Pelo contrário, o Fluminense é quem tinha o dinheiro. Celso Barros, Unimed. Unimed. E o Fluminense cansou de tirar jogadores de outros clubes. No Vasco da Gama, então, era uma festa. O jogador aparecia no Vasco. Não estou comparando com o menino Pedro, mas o Fluminense foi buscar o Conca. O Conca começou a jogar bem no Vasco. Bota o Conca aqui. Você lembra do... Inclusive, semana passada transmitimos, né, o João, o Legends. Sim. Tinha lá o Alex Alves, o Pantaneiro. Sim. Arrebentou no Vasco. O Fluminense foi lá e pegou. O Leandro, lembra do Leandro? Que era da Portuguesa, que ficou... Leandro Amaral. Leandro Amaral. Atacante. Apareceu no Vasco, foi bem, o Fluminense foi lá e pegou. Então, assim, a torcida do Fluminense tem que entender também que agora o vento mudou. Mas a torcida E quem cantava. tá com dinheiro é o Flamengo. Lembra que a torcida cantava? O Celso vai te comprar. Tinha essa música. Tinha isso, Porque é. tinha Até- dinheiro no Fluminense. Até aproveitando essa figura do barco, do Eugênio Leal, dá para imaginar o outro caso, pela necessidade financeira. Só olha, o barco está afundando. Qual é a opção que tem? Nós perdemos o nosso comandante principal lá, mas ninguém morre mais aqui. Tem esse lado também, porque as dívidas do Fluminense já está batendo no joelho ali E o a água. Fluminense tem uma outra questão. Vai ter que pagar uma hora tudo isso. E uma maneira O Pedro- mais urgente de resolver é o Pedro. Não dá pra você dizer hoje que o Pedro é o comandante principal, porque o Pedro não joga. Mas digamos, é a joia, né? É uma expectativa. O Pedro apareceu bem ano passado, poucos meses, foi convocado para a seleção e se machucou. Desde então, ele ficou um tempão se recuperando, voltou, se machucou de novo. Ele não conseguiu uma sequência. Então, não dá para dizer assim, vai fazer falta no time. Não tá lá. Ele não tá, o time tá jogando sem ele. Se aposta numa perspectiva, né? Futura dele. E também, assim, é outra coisa, até em relação a futuro. É um jogador que apareceu bem, se machucou, voltou, se machucou de novo. Não sei se vale esse dinheiro todo, porque tem que esperar para ver se realmente ele vai conseguir encaixar uma grande sequência. Acho que o Flamengo, com a estrutura que tem hoje de recuperação, pode passar por isso sem qualquer problema. Mas é um jogador que até aqui, embora tenha mostrado grande potencial técnico, tem se machucado demais. É uma aposta. Eu soube também que o Flamengo já ofereceu para ele, o empresário, um salário bem acima do que ele recebe no Fluminense, e os salários do Fluminense estão atrasados, dívidas também com fundos de garantia, aquelas coisas todas lamentáveis que a gente sabe que o time vem passando. Vamos aguardar. Nós conversamos agora há pouco aqui, não vou falar o nome por uma questão de ética, mas nós conversamos rapidamente com um dirigente rubro-negro e perguntamos a ele, e aí, situação do Pedro e tal? Ele não negou, mas também não confirmou. Mas disse muitos detalhes para nós, boa parte do que nós estamos falando aqui, esse dirigente rubro-negro que esteve nos visitando aqui, falou para a gente, e quando surgiu a indagação, mas é um valor muito alto, para revender depois vai ser difícil, ele virou e falou assim, eu acho que não. Eu acho que é um potencial de jogador que tem uma revenda muito grande. Então tem história. É uma negociação difícil? É muito difícil, pelo aspecto da rivalidade e tal, mas tem coisa aí. Em termos de negócio, o potencial é enorme, porque ele é muito jovem e tecnicamente é muito bom jogador. E de uma função em Muito extinção, bom. né? Rara. Sim, 9. uma posição de atacante, 9. Assim, o potencial de revenda, e aí o Fluminense pode trabalhar com isso também. Segura um pouquinho, porque se ele jogar aqui 3 meses, eu vendo no final do ano por uma fortuna. Tem isso também para pesar. Mas pesa contra o Fluminense a pressa para botar em dia o que ele já tem Eu queria discordar do João. João, Discorda, eu não amigo. acho difícil, João. Não acha não? São 20 milhões. De euros. Não tem conversa. O jogador quer, primeira coisa. É o que você falou. Isso está O resolvido. jogador quer porque vai... Mas o Flamengo vai investir 20 milhões de euros?
Mas, João... Mas botou 10 no Vitinho? Botou 10 Mas no já botou, já foram, gente. Mas já gastou 136 milhões de Tá, reais mas pera em contratações um esse pouquinho, ano. gente. Porque gastou, então, 10 milhões no Vitinho, não vai contratar mais ninguém até o final da história. Não é isso. Mas Mas por você 20 não milhões tem de o euros, poço não. o tempo todo Tá, jorrando. pera um pouquinho. Eu quero convencer vocês daquilo que eu tô Tá, falando. mas não entrou dinheiro do Paquetá. Vendedor, vem, Vinícius vem Júnior. seu carro aí. Venda aí, Vamos lá. O Pedro vem pro Flamengo, tá? Então, daqui a um ano, ele chegou hoje no Flamengo, daqui a um ano, quem que vocês acham que vai ter valor de mercado, o Pedro ou o Vitinho? O Vitinho Provavelmente já está o lá, Pedro. Né? Pedro. Quem que vai ser mais fácil vender pra Europa? Provavelmente o Pedro. É mais novo também, o Vitinho já tem 27 anos. Quem vai pra seleção brasileira, João? Essa é só pra você. Pedro. Eu não posso responder. Não, mas quando eu falo que a negociação é difícil, quer saber? Porque além do valor que mesmo para o Flamengo, existe uma coisa que tem que ser lembrada sempre, da responsabilidade fiscal. Sim. O Flamengo, por causa de muitos irresponsáveis ao longo das décadas, acumulou dívidas do patamar de 750 milhões de reais. E foi para o fundo do poço, virou um time sem crédito, sem credibilidade, que ninguém queria jogar no Flamengo. Lembra a frase do Márcio Braga? Exatamente. O Flamengo mudou e virou o que é hoje a partir da gestão de Eduardo Bandeira de Melo, quando hoje pode fazer o que faz, exatamente porque durante anos teve uma responsabilidade fiscal. Não é só o aspecto financeiro, entra ao lado da rivalidade. É por isso que eu acho que é muito difícil também. Então, mas... Pode vender para qualquer um, menos para o Flamengo. É o que pensa o torcedor do Fluminense, eu garanto para você. Desculpa, João, você estava falando. né? Mas assim, a rivalidade fica... No caso de pagar os 20 milhões, Não existe mais rivalidade. aí não existe... Mas será que o Flamengo fará esse investimento? Essa é a minha dúvida. Eu faria. Porque, veja só, você mesmo, toda hora você diz aqui, o Flamengo está atrás de um lateral esquerdo que não veio ainda, Esquerdo. de um zagueiro e de um homem para o meio campo, O um lateral volante. esquerdo virá com o Flamengo pagando o salário, não vai investir Tudo bem, contratando então jogador. também não é um dinheiro que Tanto que vai... tentou empréstimo com a Arana. né? Não é um dinheiro que vai impactar tanto, né? Não vai gastar, por exemplo, os 10 milhões de euros que o Sevilha pede pelo Arana. Esquece. Mas o Flamengo ainda tem uma reserva de caixa para fazer uma grande contratação. E aí, na hora Será de que olhar... é desse tamanho? Na hora... Bom, mas se você trouxer um zagueiro de ponta e um volante de ponta, você vai gastar no mínimo 30 milhões. O zagueiro virou prioridade, o volante ficou Volante em segundo não plano. Então tá bom. O que é prioridade hoje? Esse 9 que o Jesus pede? Nove o zagueiro. 9 o Tá, zagueiro. mas se tiver que escolher só um. Você é o Nove. presidente do Flamengo agora, Eu, João, presidente do Flamengo? Duelo Fox. João Guilherme, presidente do Flamengo. Você contrata um zagueiro ou você contrata o Pedro? Rapaz, é uma boa questão. Pois é. A tijolada pra você. O zagueiro. Então, mas na ordem Acabou de minha tese. preferência do Jorge Jesus é 9, zagueiro, mas o Jorge Jesus lateral, quer o 9, quer o E ele tá mandando bem lá. 20 milhões de euros, Agora, até para o Flamengo, até muito para um dinheiro. clube muito dinheiro. europeu, é uma grana de respeito. 20 Mas milhões de euros. será que Por essa metade. lista... Por metade. Fala, Bagé. Será que essa lista de reforço ela não passa também pelo momento Jorge Jesus? Ele vem de uma realidade totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. Mesmo ele vindo para um clube que tem a camisa conhecida em qualquer canto do planeta, que é o Flamengo, é diferente. Claro. Ele vem de um mercado que ele dizia assim, eu quero o João Guilherme. Os caras nem discutiam o valor do João Guilherme. lá e Eles iam lá e buscavam. Agora é uma outra realidade. Porque daqui a pouco ele vê, não, eu gostei desse menino que joga aqui no Rio de Janeiro, o Pedro, do nosso rival, busca ele lá. E aí vão mostrar para ele, mas nós erramos no Vitinho, nós pagamos muito caro pelo Arrascaeta. Você tem razão, a realidade é A diferente. realidade é diferente. Mas mesmo com a realidade diferente, o Flamengo tem dinheiro... Concordo. Isso é uma informação. Concordo. Sim. Tem dinheiro para botar 20 milhões para Não, mas trazer... eu Eu concordo. acho Isso que eu tô Sada, dizendo tem a depois ver com desse isso. papo nosso com esse dirigente que passou rapidamente por aqui, eu acho que tem negócio. Vai insistir Eu nisso. senti Se firmeza. vai comprar ou não, eu não sei. Mas o cara está sabendo de todos os detalhes, falou do potencial de revenda, falou, não, tem um potencial de revenda muito grande, a probabilidade de dar certo é enorme. Não sei não. Acho que no momento não dá negócio, mas pode dar ali na frente. Lembra Vamos aguardar. quanto tempo demorou do Henrique Dourado? O Henrique Dourado não saiu com 2 conversas também. Levou um tempo. Flamengo negociando, era o mesmo esquema. O Fluminense com uma parte, o Mirassol com outra, e aí até fechar todas as pontas. Deixa eu trazer Tem umas outro nome? Então, eu estou tentando descobrir esse outro 9 que é o plano B, mas tem algumas informações a respeito de zagueiro, porque zagueiro também é um pedido do Jesus, né? Do Jorge Jesus. Hoje surgiu uma informação do México, que o paraguaio Bruno Valdez, que tem 26 anos, está no América do México,
o América teria recusado uma proposta de 10 milhões de euros, ô Quesada. E eu procurei algumas pessoas do Flamengo e todas negaram. O Flamengo não fez nenhuma proposta. O que o Flamengo fez foi uma sondagem há algum tempo para saber. Mas saiu hoje essa notícia no México, que o América recusou a proposta do Flamengo. O Valdez é esse que a gente comentava agora há pouco, que pode jogar como lateral direito hoje. Isso. Contra O Brasil. Bruno Valdez. Isso. Perfeito. Ele ou o Escobar. Isso. E o Zapata também está na Copa América, o colombiano, do Milan. Não é mais do Milan, está indo para o Genoa. Vai pro Genoa. Você está Itália. descartado. Esse está descartado. E o Gerson, lembra do Fluminense? Sim. Fiorentina, Roma, também está negociando com o Genoa. O Mas o Fluminense. Gerson acho que não se encaixa no Eu perfil do também Flamengo acho também. que não é o caso. Os nomes da zaga do Flamengo, provavelmente ou o Gemerson do Mônaco ou o Coates, né, jogador que trabalhou com o Jorge Jesus, uruguaio, no Sporting, deve ser um desses dois. O tempo vai informar. O certo é que o mercado da bola está quentíssimo e vamos ficar atentos João, aí que mais as uma informações observação. vêm. Não eram 10 milhões de euros que o Flamengo teria que desembolsar para ter o Miranda? Lembra aquela história da Internacional? Sim. E agora também o Sevilha pediu isso pelo Arana. Então, é essa conta que eu estou fazendo. O Miranda vem para resolver a situação, vem, mas você não revende mais. Não. Ele vem para encerrar a carreira, O Pedro você revende. sendo campeoníssimo, de repente capitão da equipe, levantando a taça da Libertadores. É o ganho técnico. O Pedro joga 3 temporadas pelo Vai Flamengo, pra Europa. ganha Libertadores, vai para a Copa do Mundo e é vendido por 300 trilhões para E Barcelona. Para time de ponta.